Olá, amigos, que a paz esteja em teu coração. Você vai ficar agora com um vídeo, uma mensagem, uma palavra de Deus, que com certeza vai falar ao seu coração. Peço a gentileza que você também possa se inscrever no nosso canal, compartilhar, ativar o sininho das notificações, para que você receba mais e mais vídeos e pregações, mensagens que vão edificar a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica na paz. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, você que está em sua casa também, abra aí comigo a sua Bíblia. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 54. Lucas, capítulo 23, versículo 54. Glória a Deus. Que Deus venha falar ao seu coração nessa noite pelo poder da sua gloriosa palavra. Em nome de Jesus. Lucas capítulo 23, versículo 54. A palavra do Senhor diz assim: Isto aconteceu na sexta-feira à tarde, no dia da preparação, quando o sábado estava para começar. Verso 55. As mulheres da Galileia seguiram José e viram o túmulo onde o corpo de Jesus foi colocado. Depois foram para casa e prepararam especiarias e perfumes para ungir o corpo. No sábado descansaram, conforme exigia a lei. Amém, querido? Somente até aí. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração nesse momento. Peça para que o Espírito de Deus fale na tua vida. Peça para que o Espírito de Deus encontre o teu coração nessa palavra. Em nome de Jesus. Pai querido e maravilhoso, Deus amado e santo, nós glorificamos o teu nome, nós exaltamos o teu nome. Obrigado, Deus querido, por esse momento, pelo privilégio, pela honra, Senhor, de poder estar na tua casa e aprender com essa palavra, ouvir essa palavra, ouvir essa direção do céu para as nossas vidas. Meu Deus, fala com o teu povo, com a tua igreja nessa noite, de uma forma especial, Senhor. Que a tua palavra seja liberada a cada coração, na vida de cada homem, cada mulher que aqui está, e também aqueles que em suas casas nos assistem. Meu Deus, abençoa, concede graça, entendimento, em nome de Jesus. Que essa palavra produza, meu Deus, o propósito, o efeito ao qual ela foi preparada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Me usa como um instrumento das tuas mãos, para louvor e glória do teu nome. Amém e amém, Jesus. Pode tomar o seu assento, meus irmãos, em nome de Jesus. Deixa eu tomar uma água aqui para poder ministrar essa palavra, porque não é uma palavra simples. Não é uma palavra fácil, mas é muito especial. Meus irmãos, silêncio de Deus às vezes dói. O silêncio de Deus às vezes ele nos machuca. Eu não sei se você já passou pelo silêncio de Deus ou se está passando por um momento desse. A Bíblia diz que José, quando foi vendido pelos seus irmãos, José conhecido como José do Egito, filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão, histórias que nós ouvimos, ou pregamos, ou lemos, sobre acontecimentos que marcaram o reinado, a vida dos israelitas, o início lá atrás, do pai Abraão, histórias que nós lemos e conhecemos
ele tinha na família dele. José ouvia o próprio pai, Jacó, contar histórias para eles, para os filhos. Eram 12 filhos, as 12 tribos de Israel. E esses 12 filhos ouviam histórias do pai. Jacó, eu acredito que Jacó contava para eles: certa vez eu estava no deserto, e de repente, muito cansado, eu deitei e peguei uma pedra, coloquei a cabeça sobre aquela pedra e comecei a dormir. E quando eu abro os olhos, eu tenho uma visão. E eu vejo os céus abertos, uma escada que subia, anjos subindo e descendo por aquela escada. E então eu percebi: esta é o lugar de encontro com Deus, é o Peniel. Jacó tinha histórias que contava para os seus filhos, do momento que ele é visitado por um anjo. E ele tinha marca, talvez uma perna que mancava, talvez uma dificuldade para andar. E quando alguém lhe perguntava: por que você anda assim? Qual é a sua dificuldade? O que aconteceu, Jacó? E Jacó então parava para contar para os filhos: certa vez eu recebi a visita do Senhor, e eu já aproveitei a oportunidade que ele estava aqui mesmo. Eu agarrei ele e eu falei: você não sobe enquanto não me der a bênção. Me larga, porque eu preciso subir. Eu não te deixo ir enquanto não me abençoar. Eu lutei com ele no sentido de: eu quero a minha bênção. E ele então me tocou na coxa. E eu tenho essa dificuldade na coxa hoje, essa dificuldade para andar, por causa daquele momento que marcou a minha vida. E depois daquele dia, Deus mudou o meu nome de Jacó para Israel. Irmãos, José era um menino que ouvia histórias da família, história do seu avô Isaac, história do seu bisavô Abraão, quando deixou a sua terra, a sua parentela, e foi ouvindo uma voz de Deus para uma terra que Deus havia de lhe mostrar. E ali ele conta as histórias dos momentos. Irmãos, o Jacó contando para ele: certa vez eu tive que trabalhar. Trabalhei 7 anos. Depois trabalhei mais 7 anos para ter a minha esposa. Foi uma luta na casa do seu tio Labão. Não foi fácil e tudo mais. E o seu irmão Esaú queria me matar. O seu tio, melhor dizendo, Esaú. Jacó contava para os filhos, irmãos. Era muito especial a criação de José. Foi uma criação especial. Ele tinha uma família abençoada. Um menino israelita, bisneto de Abraão, neto de Isaac, filho de Jacó. Um menino israelita que tinha uma herança de Deus, uma marca de Deus na casa, na família. Mas de repente o silêncio de Deus chega para aquele menino. Vendido pelos seus irmãos, humilhado, jogado numa cisterna, ele vai parar no Egito como um escravo, e agora está ele trabalhando na casa de Potifar, e ali ele passa por uma humilhação, uma mulher que tenta seduzi-lo, e ele tenta fugir dela, e agora ele é caluniado. Ela inventa uma história que ele tinha tentado abusar dela, mas não era verdade. Eles não quiseram ouvi-lo. Ele foi preso, levado para o calabouço, para a prisão, como alguém que tentou um estupro contra a mulher do seu patrão. E agora ele está na cadeia, ele está preso, e ali na cadeia 2 pessoas tiveram sonhos, escuta, e ficaram perturbadas por causa daquele sonho. Ele teve o discernimento da parte de Deus, a revelação dos sonhos. Ele interpretou o sonho dos 2. Dentro de 3 dias você vai morrer, e dentro de 3 dias você vai voltar a servir Faraó na mão dele. Você será o copeiro de Faraó. Para você eu quero fazer um pedido: lembre de mim quando estiver lá. Para o outro ele nem pediu nada, porque ele realmente sabia que o outro 3 dias depois ia morrer. Realmente do jeito que Deus deu a ele a interpretação. 3 dias depois o rapaz morreu mesmo, foi condenado à morte, e o outro voltou, foi absolvido e voltou a servir Faraó. 2 anos passaram e aquele rapaz não falou nada sobre José para Faraó. O silêncio de José dura 13 anos.
13 anos longe da família, longe do pai, longe da mãe, longe dos irmãos. Entre aspas, era até bom ficar longe dos irmãos. Irmãos desses que vendem a gente, que traem a gente. Mas o pai e a mãe o amavam demais. 13 anos no silêncio, 13 anos de dificuldades, talvez em meio às lágrimas. E todos esses 13 anos foram moldando, foram tratando do coração de José. Nunca reclame das dificuldades que você passa, porque são elas que podem te trazer grandes vitórias. Eu vou repetir, nunca reclame das dificuldades que você passa, porque são elas que podem te trazer grandes vitórias. Escuta, se não fosse aquela mulher inventar aquela calúnia contra José, se José não fosse parar na prisão, não revelasse o sonho, sabe o que José seria? José seria empregado ainda na casa de Potifar. José seria o jardineiro de Potifar. José seria só mais um trabalhando na casa de Potifar. Por causa daquela calúnia, aquilo que aos nossos olhos é errado de fazer. Mas Deus é poderoso para mudar todas as coisas, transformar todas as coisas. E a Bíblia diz, é a minha e a sua Bíblia que diz, que todas as coisas, sejam boas ou ruins, a Bíblia não dá detalhes se são só boas. Todas as coisas, pastor, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Olha para o seu irmão e fala assim, ó, os gigantes que vêm contra você, eles vão te levantar. Quem era Davi, meus irmãos? Antes do gigante. O gigante aparece, é uma luta, é uma batalha, sim, mas é aquele que vai cair para que o seu nome seja levantado. É aquele que será derrubado para que o seu nome seja soprado até o rei. Depois da morte do gigante, Davi era chamado para a mesa do rei. Depois da morte do gigante, Davi teve como esposa, porque era promessa do rei, a filha do rei. Depois do gigante, Davi passou a se casar com a filha do rei. Agora o rei era seu sogro, agora ele tinha a família da realeza. Depois do gigante, há um novo tempo para a vida de Davi. Tem gigantes que aparecem na nossa vida, que é só para a gente ser exaltado, para a gente ser honrado, para a gente ser abençoado por Deus. E tem gente reclamando dos gigantes. Ei, deixa vir. Quanto maior o tamanho, maior será o tombo. Quem está entendendo, diga amém. Olha para o seu irmão e fala assim, quanto maior o tamanho dele, maior é a sua vitória, irmão. Amém, povo de Deus? Olha para cá. Escuta, o silêncio de Deus às vezes dói, machuca. Não é fácil suportá-lo, não é fácil vivenciá-lo. José vivenciou por 13 anos, por um período da vida dele, esse silêncio. Ele pediu para o rapaz lembrar dele, e o rapaz não lembra. Talvez o rapaz fosse falar para Faraó, Faraó, eu preciso que você ajude um rapaz que está lá na cadeia. O Faraó ia falar assim, por quê? Qual a necessidade? Mas no momento oportuno, a Bíblia diz que Faraó teve um sonho, e ele ficou perturbado por causa daquele sonho. Ele sonhou que saía 7 vacas gordas, e depois saíam também mais 7 vacas magras. As magras comiam as gordas e permaneciam magras, e ele não conseguia interpretar que sonho era aquele. Ele chama os magos, ele chama as pessoas, os príncipes, ele chama os sábios. Ninguém conseguia dar a revelação daquele sonho para ele. Até que o copeiro do rei lembra-se de Jacó, ou melhor, de José, lá na cadeia. O copeiro chega para Faraó e fala, Faraó, eu conheço um rapaz. Há 2 anos atrás eu estava lá na prisão. Eu tive um sonho também, ele interpretou o meu sonho. Teve um outro rapaz que também teve um sonho, ele interpretou o sonho do outro rapaz também. Do mesmo jeitinho que ele interpretou, aconteceu. 3 dias depois o outro rapaz morreu. 3 dias depois e eu voltei a servir o Senhor aqui. Eu acredito que aquele rapaz pode te ajudar. O nome dele é José. Sabia que tem a hora certa do seu nome ser soprado? Existem momentos que podem ser chamados de silêncio de Deus, mas existe o momento certo do seu nome aparecer, do seu nome ser soprado na vida daquele que pode te abençoar. A Bíblia diz que
Chamam José. José prepara uma roupa, José toma um banho, faz a barba, se apresenta na frente do governador. Porque ele saiu daquela penitenciária, ele saiu daquela prisão, ele saiu daquela cadeia para nunca mais voltar. Ele saiu daquele lugar, não com o propósito de estou saindo, daqui a pouco eu volto, então só vou conversar com o faraó. Não, ele se preparou, porque agora era momento de ser honrado. O faraó conta o sonho para ele. Ele dá a interpretação, a revelação do sonho. As 7 vacas gordas seriam 7 anos de fartura que haveria em toda a terra. As 7 vacas magras seriam 7 anos de fome que haveria em toda a terra. E as fomes seria tanto que os anos das vacas gordas, os anos de fartura seriam até esquecidos. Eu vou te dar uma orientação, rei. José fala: os 7 anos de fartura, o senhor deve levantar alguém para governar, para que possa administrar tudo isso. Cada família, cada casa tem que trazer um percentual da sua colheita para guardar em celeiros e guardar mantimentos. 7 anos de fartura não deve se esbanjar, deve guardar. Só que deve servir para a gente como uma direção administrativa. Quando você estiver ganhando bem, quando você estiver prosperando, as coisas estão fluindo na tua vida, quem disse que é para gastar tudo? Guarda um pouquinho, investe um pouquinho, poupa um pouquinho. 7 anos de fartura, guarda um pouquinho do alimento, vai guardando, porque os 7 anos de fome vai chegar. E quando os 7 anos de fome chegar, o Senhor terá guardado tudo em celeiros, armazenado, para poder sustentar todo o povo e nações vizinhas que venham querer comprar. Você vai possuir terras, porque você vai vender o seu alimento e vai possuir muito mais, vai aumentar a sua herança, vai aumentar os seus patrimônios, o seu bem aqui no seu reinado, ó rei. O faraó gostou da ideia, falou: quem é outro que tem o Espírito de Deus como você? O sonho de José há 13 anos atrás, escuta. Certa vez ele teve um sonho, ele estava na casa com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, ele teve um sonho. Ele chegou para sua família, talvez no café da manhã, todo mundo reunido, e te contou o sonho. Eu sonhei que nós todos estávamos colhendo feixes, e de repente os feixes de todos vocês se curvavam diante do meu. Todo mundo entendeu. Espera um pouquinho. Quer dizer então que você está dizendo que nós vamos nos curvar diante de você? E a partir de então, começaram a zombar dele. A Bíblia não dá detalhes que tipo de zombaria era essa, mas eu imagino que seja: ah lá o sonhador, ah lá aquele que diz que a gente vai se curvar diante dele, sai para lá, quem você pensa que você é agora? E começaram a humilhar José. A Bíblia diz que os feixes da família iam se curvar diante dele. Mas quando o faraó lhe dá o governo do Egito, não é só a família que se curva diante dele, todo o Egito se curva diante de José. Todas as nações vizinhas, depois dos 7 anos de fome, ou melhor, dos 7 anos de fartura, quando vem a fome, as nações vizinhas vinham comprar alimentos do Egito, e todo aquele que chega diante do governador se curva diante dele. Todas as pessoas passavam e se prostravam, batiam continência, honravam a vida daquele rapaz que soube suportar o silêncio de Deus. Se você aprender a suportar o silêncio de Deus, o momento em que parece que as coisas não estão fluindo, mas calma, é só um silêncio de Deus. As coisas estão acontecendo sim. Talvez você não está enxergando, mas Deus está no negócio. Deus está preparando tudo. Deus está preparando o milagre, a vitória. O anel no dedo de Faraó foi para a mão de José, foi para o dedo de José. Deus está preparando tudo. A fartura que houve, foi Deus que preparou. A fome que houve, foi Deus que preparou. O sonho de Faraó, foi Deus que preparou. O sonho do menino na cadeia, foi Deus que preparou. Deus está preparando tudo. Nem sempre o silêncio, na verdade é um silêncio. Há um trabalhar de Deus e muitas vezes não estamos enxergando. Aprenda a suportar o silêncio de Deus para cantar o hino da vitória.
Se eu e você pudesse aprender a suportar o silêncio, é nesse silêncio que a gente é treinado, é nesse silêncio que a gente é equipado, é nesse silêncio que a gente é tratado, é nesse silêncio que a gente avança, que a gente melhora. É no meio das guerras. Talvez alguns vão dizer: mas pastor, está errado, ele foi caluniado, ele foi preso injustamente. Sim, mas era um tratar de Deus com aquele menino. Ele foi vendido injustamente, sim. Humilhado, sim. Escravizado injustamente, sim. Ele estava vivendo uma vida de injustiças. Ele talvez tivesse todas as condições para abandonar tudo e dizer: por que o Senhor me virou as costas? Por que o Senhor me abandonou? Jesus estava na cruz e disse: Pai, por que me desamparaste? Talvez ele pudesse virar as costas, mas não. Ele permanece com Deus. Permanece com Deus. Olha para o seu irmão e fala assim: ó, aguenta o silêncio, irmão. Às vezes dói, às vezes machuca. Pega a gente em um momento que parece que o diabo está vencendo. Parece que Deus perdeu, parece que a derrota está declarada, parece que a vitória não existe, parece que a bênção foi embora, e parece que o diabo está reinando, está prosperando, parece que o diabo está vencendo, parece que é uma festa do inferno. Ei, só parece, aguenta, tenha calma. O texto que nós lemos nos conta sobre o sábado. Jesus foi morto na sexta-feira, a sexta da paixão, é a sexta da crucificação. Foi sepultado, colocado numa cavidade aberta sobre a rocha, uma pedra removida, colocado na porta do sepulcro. E as mulheres vão para suas casas. A Bíblia diz que elas vão preparar as especiarias aromáticas. E o sábado chega, o sábado do silêncio, o sábado aonde não há festas, aonde cada um está em suas casas, aonde não há vitória, aonde não há gritos, não há milagres, não há nada. É o sábado do luto, é o sábado da dor. Os discípulos viveram na pele isso, as mulheres viveram na pele isso. Era o sábado da lágrima, era o sábado do choro, era o sábado da tristeza, era o sábado da angústia, talvez um céu cinzento, aquele dia que você parece que não tem como resolver, não tem esperança, não tem. Aprenda e aguenta suportar o sábado do silêncio, o sábado que muitas vezes é o sábado da angústia, é o sábado da dor, é o sábado que a gente sofre com ele. É o sábado, parece que o diabo está vencendo, parece que a vitória foi declarada. É o mesmo que o diabo dizer: está morto o Filho de Deus, está acabado aquele projeto, aquele propósito, aquele... Não existe mais. O Filho de Deus foi morto e sepultado, esquecido. A pedra na porta do sepulcro marcava: acabou. Todos vão para suas casas. E aquele sentimento de derrota, aquele sentimento de tristeza, aquele sentimento de angústia, aquele sentimento de dor, de luto, de lágrima, de choro, era isso que o povo passava, era isso que os discípulos passavam. Um sábado do silêncio, um sábado que parece que o inferno está em festa, parece que a vitória foi para o outro lado e não veio para o nosso, parece que a vitória foi para o inimigo e para nós não chegou a vitória. Parece que o canto que esperávamos cantar não chegou. Parece que a alegria que esperávamos ter não tivemos. Enquanto eles diziam, muitos talvez até acreditavam: ele fez milagres para tantos, ele ressuscitou mortos, ele curou enfermos, ele andou sobre as águas, ele fez parar o vento, o mar. Aí ele vai descer da cruz. Não, ele não vai ficar lá, ele vai descer. Alguma coisa vai fazer, Deus vai bradar, haverá um terremoto, um raio, alguma coisa vai acontecer. E não acontece nada. Assim como um ladrão do lado dele, um ladrão do outro lado também foi morto, assim também ele do mesmo jeito.
E o silêncio chega, o sábado apertado, cinzento da tristeza, abate a todos e parece que a vitória está na mão dos inimigos. Mas, no domingo pela manhã, aleluia, a Bíblia diz que a pedra do sepulcro foi removida. As mulheres prepararam as especiarias aromáticas e foram até o sepulcro, com o propósito de pedir ajuda para alguém, de remover a pedra, de entrar lá, embalsamar o corpo, ungir o corpo do mestre. Elas queriam fazer alguma coisa, elas prepararam tudo. Quando chegam lá, a pedra estava removida. Elas procuraram ele e não encontraram ele. Em cima da pedra aparece um anjo e diz para elas: por que procurais o vivo entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia! Irmãos, o sábado do silêncio chega assim, ele chega. O sábado cinzento da lágrima, da dor, do aperto do peito, às vezes nos pega assim, ele nos pega. Mas calma. Se você aprender a suportar esse momento, se você tiver a graça de Deus para suportar esse momento, aguenta firme. Há um domingo chegando, há um novo tempo chegando, há uma nova história chegando. Jesus, a Bíblia diz que ele aparece aos discípulos, estando eles numa casa reunidos, amedrontados, estavam eles ali escondidos, porque eram também ameaçados, e a Bíblia diz que Jesus atravessa a porta. Ele não abre a porta, ele atravessa a porta. Diante de todos ele diz: Shalom Adonai, paz seja convosco. A paz do Senhor, aleluia. Jesus saúda a todos que ali estão, e agora eles estão com os olhos esbugalhados, atônitos, espantados com o que eles estavam vendo. E Jesus diz: eu disse a vocês que no terceiro dia eu ressuscitaria. Quando eu estava no templo, eu disse: derrubem este templo, e em 3 dias eu o restituirei, eu o restaurarei. Jesus aparece para eles. A tristeza, ela tem que dar lugar à alegria. As lágrimas têm que ser enxugadas, porque agora é tempo de festa. O aperto do peito vai embora, a angústia vai embora. De um momento para o outro, o emocional é transformado. Aquele que chorava de tristeza agora chora de alegria. Aquele que o coração estava apertado pela dor, pela tristeza, pelo trauma, o mestre se foi, agora eles veem ele diante deles. O vivo entre os mortos, nem a morte pôde o deter. Aleluia! Ele está vivo para sempre. Escuta, o mesmo Jesus que ressuscitou dentre os mortos é o Jesus que eu creio, é o Jesus que você crê, é o Jesus que reina nessa igreja, é o Jesus que reina no nosso coração, é o Jesus que está no nosso coração, é o Jesus que eu me batizei pela fé nele, é o Jesus que eu acreditei nele, é o Jesus que me libertou das drogas, é o Jesus que me transformou, é o Jesus que levantou essa igreja, é o Jesus que continua agindo na sua casa, agindo na sua família. Talvez você pense: pastor, eu acho que não. Ei, talvez você esteja em um momento difícil, talvez você possa passar por um momento de dor, talvez a sua casa está numa casa com um ambiente cinzento, de lágrimas, de tristezas, mas isso não diz que Deus não está agindo. Pelo contrário, ele está operando. Aleluia! Acredite, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Posso ouvir um amém? Olha para o irmão do seu lado, levante a sua mão, toca no ombro dessa pessoa que é sua família aí, ó. É sua família, não é? Toca no ombro dele aí, dá um murrinho nele assim, ó. Isso, dá um murro nele assim e fala assim, ó: Deus está agindo na sua família, meu irmão. Deus está agindo na sua casa.
Deus está agindo na sua família, Deus está agindo no seu lar, em nome de Jesus. Suporta esse tempo difícil, se prepara para cantar, prepara o hino da vitória, o canto, o brado de júbilo, prepara, aleluia. A Bíblia diz que as mulheres, quando correm daquele sepulcro, elas vão direto até a casa onde eles estão, e elas vêm contar com alegria: nós vimos ele não está lá, nós fomos até o sepulcro, a pedra está removida, o túmulo está vazio, ele não está mais lá, ele ressuscitou. Sabe o que eles disseram? Pare com isso, mulher, você está doida, você bebeu, você fez, o que você fez? Que história é essa? Não, é verdade, ele ressuscitou. Eles não estavam acreditando, as notícias começam a chegar. Ei, prepara o seu coração para acreditar em milagres, irmão. Prepara o seu coração para acreditar em milagres. De repente tem momentos que Deus está usando a vida do pastor aqui para liberar uma palavra de milagre para a tua vida, e você não está colocando fé, e você não está acreditando. Aquelas mulheres chegaram trazendo boas notícias, boas novas, notícias de milagre, notícias de ressurreição, notícias de esperança. O Filho de Deus, o próprio Deus encarnado entre nós, ressuscitou, está de novo conosco, e eles não acreditaram. E Jesus aparece no meio deles, e mesmo assim tem alguns que ainda duvidam. O mais corajoso da dúvida ali é Tomé. Mas talvez tivesse alguns entre eles ali que estavam no mesmo pensamento que Tomé: eu só acredito vendo. Deixa eu tocar, mestre, deixa eu ver de verdade mesmo. Eu não estou botando. Irmãos, a incredulidade, o sábado do silêncio nos provoca uma incredulidade tão grande, que muitas vezes estamos diante da vitória e a gente não está acreditando, pastor. Os períodos de angústia, de dor, de lágrimas que passamos, podem nos traumatizar de uma tal maneira que estamos diante de milagres, de vitória, e não estamos acreditando que possa acontecer. Eu vou te dar um testemunho, vou dar um exemplo bem claro. Eu vivi por mais de 10 anos nas drogas. Quando Deus me libertou, a minha família estava tão traumatizada com as tristezas que viveram devido à minha vida nas drogas, que quando Deus me libertou, eles não acreditaram que Deus estivesse me libertando. Eles não acreditavam que Deus estivesse fazendo uma obra na minha vida. Eles só acreditariam a partir do tempo. Só o tempo queria mostrar que realmente eu estava firmado em Deus. E muitas vezes nós somos iguaizinhos. Talvez a minha família não é diferente da sua. Talvez a minha mãe, que não acreditou e duvidou, não é diferente de você, não é diferente de nós, que muitas vezes somos assim também. O silêncio nos causa um trauma que muitas vezes nos provoca dúvida. Que eu e você tenhamos fé, que eu e você sejamos provocadores de milagres, e possamos ter fé no coração para acreditar naquilo que Deus está fazendo. Olhe para o seu irmão perto de você e fala assim: ó, Deus está fazendo. Escuta, creia você ou não, acredite você ou não, Deus não precisa que você acredite para que Ele faça. Deus não precisa da minha fé para Ele fazer. Ele faz, mesmo que eu não acredite, Ele faz. Deus não precisou da fé de ninguém para criar todas as coisas. No princípio não havia nada, a terra estava sem forma e vazia, e disse Deus: haja luz. Não tinha ninguém para acreditar, não tinha ninguém para ter fé, e houve luz. Deus começa a criar todas as coisas. Não precisava de ninguém para olhar, para acreditar. Eu estou vendo, agora eu acredito. Não precisava de ninguém. Deus não precisa da nossa aprovação para poder fazer alguma coisa. Ele é poderoso para fazer, você acreditando ou não. As pessoas não acreditavam, e aí? Só por causa disso Jesus voltaria a estar lá no sepulcro? A pedra voltaria a estar tapando lá? Ele voltaria a ficar morto? Não, não. Acreditando ou não, eis-me aqui. Acreditando ou não, eis que tenho a chave da morte e do inferno em minhas mãos. Era isso que Jesus declarava. E a vivência dele, a vida dele, a ressurreição dele, deixava todos espantados. Era momento de milagre. Olhe para o seu irmão mais uma vez. Diga para ele assim, ó: acredite em milagre.